Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, bem-vindos. Mas aqui estamos hoje para fazer o fechamento do capítulo 3, parte 15 de Romanos. Aqui estamos hoje para dar sequência e neste estudo, então, fazer aí uma ligeira recapitulação e todo o reforço da argumentação que o apóstolo Paulo nos traz em Romanos capítulo 3, versículos 21 a 31. É a última parte. Como nós já explicamos, semana passada, saímos do túnel da náusea e agora estamos fazendo o fechamento da argumentação do apóstolo, que na verdade se prolonga pelo capítulo 4, tomando Abraão como o tipo e o exemplo de toda a sua teologia e doutrinação quanto à justificação pela fé somente, mas em termos de fazer a comparação das duas coisas reveladas, não é? A justiça de Deus e a ira de Deus, o assunto foi encerrado na semana passada. Hoje, então, ele vai reforçar o argumento da justificação com que abre esta argumentação. Eu continuo no capítulo 4, como querendo Deus, veremos na próxima semana, segundo a vontade do Senhor. Então, agora lendo aí o nosso texto, Romanos capítulo 3, versículos 28 a 31, fechando este capítulo. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído? Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Meus irmãos, este texto de fechamento da argumentação do apóstolo, ou de reforço, que não é uma redundância, é aplicativo. Então, na verdade, é uma conclusão aplicativa. É muito rico. E a exposição que nós vamos fazer aqui neste fechamento vai abordar todos estes versículos sem que eu tenha de me deter sobre cada um deles. Portanto, é importante que uma vez que eu fiz a leitura, você a renove aí, ao acompanhar, você possa renová-la, não é? Porque você vai precisar estar atento ao texto. O que precisamos fazer antes de fazer essa abordagem final aqui? Não é uma recapitulação, mas lembrar a você que quando ele veio falando no capítulo 1, que o propósito com que escreveu esta carta era mostrar o Evangelho de Deus, nesta revelação do Evangelho de Deus, de que se ocupa a carta toda, aí, parênteses, vale lembrar com que introduzimos o estudo aos Romanos. Nós temos a mais rica e completa carta doutrinária de toda a revelação de Deus no Novo Testamento, na carta aos Romanos. A sua riqueza é insuperável. E Paulo se ocupou na carta aos Romanos, e lembrando aqui mais uma vez que é uma das últimas cartas que ele escreveu, em revelar todo o Evangelho de Deus. E por todo o Evangelho de Deus, eu estou só recapitulando coisas que já falamos, ele veio mostrando que esse Evangelho se manifestou lá no Velho Testamento. Algo que, inclusive, é uma das grandes e pertinentes, mas incansáveis ênfases de Martin Lloyd Jones, já na década de 50, de 1950, quando ele dizia: não há como compreender, aceitar e nem respeitar o cristão que tem a pretensão de achar que somente a sua Bíblia é o Novo Testamento e que ele pode dispensar o Velho Testamento, que ele não tem nada a ver com o Velho Testamento, porque o Velho Testamento é a lei. E ele diz: não existe isso. Simplesmente o Novo Testamento é cumprimento do Velho Testamento e você nada entenderá dele se não conhecer o Velho Testamento.
O Velho Testamento é tão palavra de Deus quanto o Novo Testamento. Novo Testamento e Velho Testamento são o complemento da palavra de Deus, a completude da palavra de Deus para a revelação da nossa fé. Tanto que Paulo vai dizer aqui em Romanos que tudo quanto para nós foi escrito, ele está se referindo ao Velho Testamento. Pedro vai dizer que as escrituras de Paulo escreveu as escrituras e ele põe no mesmo nível do Velho Testamento. E quando você faz uma cisão, você se abre para a seita. E ele, inclusive, discorda peremptoriamente, o Lloyd Jones, da ideia de alguém carregar na sua mão, dentro de casa, para onde for, somente a publicação do Novo Testamento. Ele disse que isso não existe. O crente precisa acessar toda a Bíblia. Não foi à toa que o Espírito Santo, ao inspirar os homens de Deus, os líderes da igreja, no princípio, nos primórdios da igreja, quanto a fazer o cânon a distribuição, o códice dos livros sagrados para a fé cristã, eles absorveram e completaram e pegaram e não puseram de lado o Velho Testamento. Então a Bíblia cristã, ela é Velho e Novo Testamento todo, 66 livros. Esta é a razão da grande preciosidade da carta aos Romanos, em que Paulo vai trabalhar o tempo todo com o Velho Testamento e o seu propósito, sua tremenda perseguição é exortar os judeus, é quase que uma carta aos hebreus, porque é como se ele, escrevendo aos romanos, estivesse escrevendo aos judeus, para dizer: vocês precisam desta justificação pela fé, porque não estão justificados, por mais religiosos que sejam, sacerdotes do sinédrio, rabinos, são ímpios. Vocês têm todo o zelo da lei, mas são ímpios. E quando você entra no capítulo 4, meu irmão, você se assusta de ver a grande ênfase de Paulo, trabalhando com Abraão como grande exemplo dessa impiedade que é justificada pela fé. Ele toma Abraão para poder calar os judeus de uma vez para sempre, como grande exemplo da obra da justificação pela fé. Então ele está empenhado em mostrar o Evangelho. Em que se resume este Evangelho? Ele o resumiu no versículo 17 do capítulo 1. O justo pela fé viverá. Você lembra disso? Para poder dizer que Deus revelou a fé, a sua justiça. A justiça pela fé, ele revelou a fé. Ele pôs no coração do homem a fé para poder receber a revelação da justiça pela fé. Lindo, já passamos por tudo isso aí. E uma coisa que eu posso dizer com autoridade: quem estuda Romanos, haja visto os exemplos que lhes demos da conversão de Martinho Lutero, de Agostinho, de John Wesley, de Karl Barth, homens religiosos, eruditos na teologia da fé cristã, e que tiveram um momento de conversão real depois de anos de experiência de fé. Quem se aprofunda em Romanos, quem estuda a carta aos Romanos, quem aprende a carta aos Romanos, pode realmente repousar no fato de que conhece a palavra de Deus, de que está agasalhado, seguro pela revelação da palavra de Deus, que conhece a doutrina da justificação pela fé, e que está longe do perigo onde nadam centenas de milhares de cristãos evangélicos da graça barata. Estão longe do perigo de crer na graça barata, esse pacote pronto de que estou salvo pela graça, aleluia, amém, sem nada entender disso, sem entender que há uma resposta e um compromisso a esta oferta que se chama arrependimento, confissão. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e do teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Paulo apresenta isso como condição, aqui em Romanos. Romanos 10:9. O Evangelho é sério e é simples, mas é sério. Precisamos cuidar bem destas coisas. Então nós saímos do túnel da náusea, porque não vamos precisar mais falar da ira de Deus. Mas o que ele estava dizendo? O que ele nos ensinou até agora? O que ele vai continuar mostrando no capítulo 4? Que existem duas realidades e elas foram reveladas. Qual é a realidade? A realidade de que desde o Éden a ira de Deus paira sobre toda a impiedade dos homens e que todos os homens são ímpios. Opa!
Vamos reprisar esta verdade. Qual é a primeira realidade? Que desde o Éden, a ira de Deus paira sobre todos os seres humanos, todos os que nascem do homem e da mulher. E todos eles são, por natureza, ímpios. Pode ter ímpio melhor e ímpio pior. Pode ter ímpio judeu e ímpio gentio. E o judeu entendia, eu não sou ímpio, começava por aí. Eu sou eleito e eu guardo a lei. Não sou ímpio. Então Paulo vem escrever, é ímpio. Com toda a lei que você guarda. E é igual ao gentio. Isso aí ficou difícil para o judeu aturar. Tanto é que quando Jesus foi fazer menção de Naamã, lembra do Naamã, comandante do exército de Ben-Hadad, rei da Síria? Vou pregar sobre isso domingo, querendo Deus. Quando Jesus fez menção de Naamã, pregando na sinagoga, que Naamã, sírio, a ele foi revelada a palavra desta salvação, eles quiseram apedrejar Jesus, porque eles simplesmente não suportaram a ideia de que um ímpio, ainda mais leproso, tivesse recebido a graça de Deus, sendo um sírio. O judeu não tolerava isso nunca, e agora Paulo está enfiando garganta abaixo deles essa verdade. Vocês estão no mesmo nível dos gentios. São tão ímpios quanto gentios, precisam do perdão de Deus tanto quanto gentios. E aí, a cola da igreja evangélica brasileira. Não existe israelense que é judeu e é filho de Deus porque é judeu, é povo de Deus porque é judeu. Isso acabou há 2000 anos. Não existe isso. Não são menos ímpios, não são apenas um pouquinho menos cristãos. Não. Desde os dias da cruz, a Bíblia diz que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Paulo vai trabalhar isso aqui amplamente no capítulo 8, 9, no capítulo 9, 10 e 11 de Romanos. Chegaremos lá. Vamos aprendendo em nome de Jesus. Qual é a outra verdade? A outra verdade é que Deus resolveu o problema, trazendo uma justiça que é dele, para trazer o que? Resgate, perdão, cobrir essa impiedade, criar um novo homem através do seu Filho. Então estas são as duas máximas. Todo homem é ímpio, e a solução para o problema da impiedade do homem não está no homem, o homem não vai encontrá-lo, o homem não vai resolver por si mesmo. Nenhuma religião, nenhuma confissão, nenhuma prática religiosa, nenhuma piedade, nenhuma obra, nenhuma religiosidade explícita, ritualística e convincente, nada. É tão somente a fé na graça salvadora operada por Jesus. Somente mediante a fé. Isso vai ficar muito mais enfatizado e este é o ponto de hoje. Nobre, glorioso e profundo. Então o que nós temos? Saídos então do túnel da náusea, que falava dessa ira, agora o apóstolo vai retomar o tema da justificação pela fé, mas de forma o quê? Conclusiva e aplicativa. Porque ele nos conduziu pelos meandros da ira de Deus contra a impiedade e injustiça dos homens, mas sustentando a sua doutrina da justificação pela fé, sem méritos humanos e sem obras da lei. Vale dizer, abrindo um novo parênteses aqui, que quando estudamos Efésios, e está lá na sua carta aos Efésios, abra sua Bíblia depois e veja no capítulo 3, que Paulo chama a atenção da igreja, para quem ele estava escrevendo a carta aos Efésios, para dizer, vejam a profundidade desta revelação, a revelação deste mistério que Deus me deu, de que os gentios são co-herdeiros com os judeus desta graça. Essa foi a grande descoberta de Paulo, pela qual foi perseguido pelos judeus terrivelmente. Aliás, foi levado para Jerusalém para poder escapar da morte que os judeus queriam lhe fazer em Cesareia, por conta dessa pregação. Porque Deus revelou isso a ele. E aqui ele está terminando o capítulo 3, levantando exatamente essa questão. Deus é Deus só dos judeus? Deus é Deus só dos circuncisos? Essa era a pregação dos judeus. Era nisso que eles queriam crer, jactando-se de que somos o único povo e somos os eleitos. O resto é gentio. Gentio é uma palavra depreciativa, gente. O goimo do hebraico é gentio, é depreciativo. É assim. Se você estiver vendo alguns filmes que tem locação, ou que tem como tema
personagem ou personagens judaicos, judeus, você vai ver aqui, esse tipo de argumentação de vez em quando, e ela, ele casou com ela, mas ela é judia ou ela é goim? Tem isso, e muito. Continua lá, do mesmo jeito. Então vamos voltar aqui. O que nós temos é ele fazendo essa questão, levantando essa questão. Ele é Deus só dos judeus, só dos circuncisos? Não é ele também Deus dos gentios, dos incircuncisos? Aí ele afirma, categoricamente, claro que é. Claro que é Deus também dos gentios e dos incircuncisos. Então, nesta conclusão aplicativa de que estes 11 versículos aqui do capítulo 3 tratam para nós, nos finais, ele vai fazer reforço dessa magnífica mensagem evangélica, boas novas. É isso que significa boas novas. Mensagem evangélica da oferta divina no seu Filho. Por que é boas novas? Porque é uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Deus nos justificou em Cristo. Essa é a boa notícia. O nome disso é Evangelho. Para quê? Para resolver o problema do ser humano com ele para sempre. Então Deus o faz, Paulo faz essa apresentação dessas boas novas da oferta divina com uma argumentação que é muito mais do que redundante. Ela é proclamadora, quer dizer, ele não está fazendo só uma redundância, uma repetição do que ensinou. Não. Ela é proclamadora e exaltadora do plano, do propósito bondoso do Deus eterno. Lembram dessa expressão dele em Efésios, capítulo 1, que Deus nos revelou o beneplácito da sua vontade. Palavras muito antigas, muito arcaicas, que a gente não usa mais, não fazem mais parte do nosso vocabulário, mas que são de muita força, de muita eloquência. Então o que ele diz ali? Olha o que ele diz ali. Deus nos revelou o beneplácito da sua vontade, quer dizer, a bondade da sua vontade. Ele revelou para nós a sua bondade para nos incluir no plano redentor que precedeu a queda do homem, com toda certeza. Ora, em resumo, então, o que nós temos aqui é o seu ensino de que o homem não tinha chance alguma, ensino de Paulo. O homem não tinha chance alguma como ser decaído. Que homem? Todo homem. Mesmo aqueles que tiveram o privilégio de nascerem filhos de Abraão e entrarem numa aliança temporal com Deus através da circuncisão, que Deus instituiu por meio de Abraão. Estes homens também decaídos, tanto quanto os demais homens. E aí o que acontece? Não há chance alguma para esse homem, e o ensino então de Paulo é que, não tendo esse homem chance alguma diante da justiça de Deus revelada na lei, Deus resolveu isto, pondo fim a esse dilema insuperável pelo plano da redenção, onde Jesus, o Filho unigênito, encarna para ser o homem justo, para satisfazer essa justiça de Deus ofendida pelo pecado, pela queda. Jesus, então, encarna como sendo o homem justo que se entrega para cumprir toda a lei. Porque a lei se resumia em quê? Em mostrar qual era o tamanho da justiça de Deus e qual era o tamanho da pecaminosidade do homem. E daí, Paulo dizer, e a realidade provar, nenhum homem podia cumprir a lei, cumprir toda a lei, e jamais, então, por conta disso, seria justificado. Jesus veio cumprir a lei em nosso lugar, por ser infalível e justo. Então, representativamente a favor dos demais. E, ao mesmo tempo, recebeu sobre si o quê? Ao cumprir a lei sobre si, ele recebeu o justo castigo para satisfazer a justiça divina substitutivamente, no nosso lugar. Então, quem pode usufruir esta redenção que ele veio revelar, e por conta da graça de Deus? O que ela traduz, essa redenção, para todos, judeus e gentios, toda a espécie humana. Aí eu vou repetir aqui uma expressão, uma fraseologia já copiada e recopiada por muitos, de maneira que não dá mais para vocês entender ou saber e definir quem foi o autor original. O IESB trabalha com ela, mas outros também trabalham. E ela resume o significado da graça redentora de forma completa, que aquilo que merecíamos receber, a misericórdia de Deus impediu, e aquilo que não merecíamos, a graça de Deus concedeu. E aí você tem o trabalho de misericórdia e graça no mesmo pacote.
O que nós teríamos que receber, a misericórdia, a bondade de Deus, o amor de Deus, impediu que recebêssemos. E o que ele fez? Ele trouxe então a graça, amado, muito bem-vindo, Roberto Feliciano Júnior. E me traz aí uma carga de gratíssima memória do meu amado irmão Roberto e de dona Raquel. Bem-vindo. Deus te abençoe muito, meu querido. Pois bem, e aí o que nós vamos ter aqui? O que nós vamos ter é que a graça, então, nos faz receber o que não merecemos. Então, aquilo que não merecíamos, a graça nos concede. E o que merecíamos receber, a misericórdia impediu. Você entendeu, não é? Mas só para os que creem, é de que diz o versículo 22, é de que fala o versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. É para quem crê. São os arrependidos. Então ele diz isso numa linguagem muito elegante, como nós veremos. Ele vai primeiramente nos mostrar o momento em que isso acontece. Então olha, a fraseologia, a abertura desse trecho no versículo 21. Ele diz assim, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Ele não vinha falando o tempo todo da ira e da justiça que a lei requeria e que nós não podíamos cumprir. Quando ele encerra essa argumentação, ele abre esta nova dizendo, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. A ênfase está no agora. Mas agora, que lindo. Vai concordar com no presente, do versículo 26. Veja aí, versículo 26. Mas no presente demonstrou a sua justiça. Que contraposição é esta que esses advérbios de tempo estão fazendo? Agora e no presente. Está se contrapondo aquilo que veio acontecendo ao longo dos milênios. Desde o Éden, desde da anunciação da lei, desde a revelação no Sinai a Moisés, as tábuas da lei e toda a lei expressa e registrada. Desde lá, ao longo dos milênios, ele vem falando daquela justiça que ninguém pode satisfazer e que realça, que acentua com cores vivas a pecaminosidade e falência do ser humano. Então, de repente, ele diz, isso tudo aconteceu ao longo do tempo. Ao longo de todo esse tempo é onde você tem de entender o versículo, é o versículo 25, quando ele diz assim, em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O texto não está dizendo e nem pretende dizer que Deus não levou os pecados em conta, que Deus não quis punir os pecados. Não, não. O que ele está dizendo é que na sua tolerância ele não fez a propiciação. Na sua tolerância, ele deixou o tempo rolar debaixo da égide da lei sem oferecer resgate. Mas agora, quer dizer, no presente, ele mudou isso. O quê? Ele veio revelar que acabou. Agora, ficou provado que vocês não podem cumprir nem por 50 milhões de rituais a minha justiça. Então, esses pecados que antes eu não resgatei, eu deixei rolar, não foi consentir. Está dizendo eu não ofereci nada como eu estou oferecendo agora. Eu deixei vocês perceberem que não podiam cumprir. Eu lhes dava perdão temporário, a cada sacrifício, a cada ritual, a cada imolação de cordeiro. Mas agora eu vim oferecer a justiça definitiva que resolve esse problema. É isso que ele está dizendo aqui. Mas a beleza está no mais agora, no presente. Porque Paulo está falando isso, meus amados, há apenas pouquíssimas décadas em que isso tudo aconteceu. O mais agora, portanto, se refere à cruz, aponta para a cruz. Entende? É isso que ele quer dizer com mais agora. Então, olha que lindo para mim e para você, toda a igreja cristã. Esse mais agora para nós é passado. Nos dias de Paulo era presente. Nos dias dos santos do Velho Testamento era futuro. E esta linguagem vai ficar linda no capítulo 4 para você entender melhor. Lembre, já estivemos estudando aqui dizendo
O evangelho pregado no Velho Testamento, o evangelho que está no Velho Testamento, as boas novas, ele fala isso aqui em Romanos. E ela se anuncia toda lá no Velho Testamento. Por isso que não é por menos do que isso, que ele vai trabalhar textos do Velho Testamento, Salmos, Isaías, Jeremias e outros, Eclesiastes também, porque ele está falando dessas boas novas, desse evangelho incutido, embutido e anunciado lá no Velho Testamento. É isso. Então, veja, o que nós temos aqui é que esse mais agora, para ele, estava ali muito presente. Tinha acontecido há pouco tempo, há poucos dias, por assim dizer. Hoje, para nós, já é um passado de 2000 anos. Grande privilégio nosso. 2000 anos de história cristã. Se pode falar isso com total validade, não é? Dados os percalços da história. Mas a verdade é que ele está dizendo, isso mudou. O agora acabou, mudou. Agora tem uma nova revelação que nos surpreende. Que surpreendeu Lutero. Qual é a revelação? Não há uma justiça para satisfazer. Há uma justiça oferecida na qual crer. Aleluia. Aí mudou tudo, não é? E aí vejam que linda a linguagem. Veja, em 1:17 e 18 nós tivemos a expressão foi revelada, lembra? Foi revelada a justiça que vem pela fé, foi revelada desde os céus a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça. Lembram disso? Mas aqui em 3:21 nós temos o verbo manifestar-se. Olha que bonito. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Que lindo. Ela foi anunciada lá no Velho Testamento, ela foi revelada através dos profetas e de Cristo acima de tudo, mas agora se manifestou. Agora ela não é uma justiça para ser entendida, agora ela está exposta, está explícita. É isso que ele está falando. Eu estou mostrando para vocês o que Deus fez, judeus e gentios, mas ele está indo direto ali para o judeu que fica se defendendo, se escondendo atrás da lei que ele não consegue cumprir, né? Então ela veio à luz, ela se tornou evidente, ela se tornou conhecida. O quê? Ele diz, uma justiça que provém de Deus, bonito, para dizer que ele resolveu oferecer. É uma justiça que ele estabeleceu, uma justiça que ele deu. Ele resolveu esse problema, satisfez a si próprio e aí nos concedeu essa justiça. Vamos lembrar que o verbo que é usado no Novo Testamento, que a gente trabalha muito tecnicamente, é imputou-nos a justiça de Jesus. O que é imputou-nos a justiça? Bem, vamos usar da linguagem bancária, é o exemplo que é usado pelos grandes comentaristas. Comentarista para futebol, né? Comentadores. Qual é o exemplo mais clássico para isso que está aí? O que é uma justiça que foi imputada? Algo foi posto na minha conta. O texto não diz assim, não lhes imputando o pecado. Diz, não botando na conta deles o pecado deles. Mas botando nessa conta o quê? A justiça do seu filho. Nos imputou a justiça de Jesus. Ou seja, pegou a conta de Jesus e fez uma transferência bancária para a nossa conta. O que é imputou a justiça? Quando você pega um dinheiro e coloca na conta de alguma pessoa. Você imputou um dinheiro para aquela pessoa. No caso aqui o dinheiro é justiça, justiça de Deus. Ele pegou a justiça de Jesus, a conta bancária era de Jesus. Ele pegou e imputou para os que creem, botou na conta dos que creem. Olha a beleza da revelação, da linguagem de Paulo histórica, no apelo a Filemon a favor de Onésimo. O que Paulo diz ali para Filemon? Se te deve alguma coisa, eu pagarei. É por isso que a gente acredita na inserção da carta a Filemon dentro do Novo Testamento como inspiração do Espírito de Deus aos crentes do Novo Testamento, aos crentes do princípio da igreja. A carta é inspirada, a carta está aqui fazendo uma narrativa histórica para nos anunciar uma verdade profunda. Qual é a verdade profunda? A expiação, a substituição, ali representada historicamente nas pessoas de Paulo e Filemon. Filemon representando a pessoa de Deus Pai, a quem Paulo, representando Jesus, pagou a conta do pecador, do devedor Onésimo, eu e você. Aí Paulo diz para Filemon, se ele te deve alguma coisa, isso é uma intercessão, eu pagarei. Só muda o tempo verbal, porque a Bíblia diz que Jesus está intercedendo diante do Pai por mim e por você, os Onésimos de hoje. O que ele está dizendo diante do Pai? Ele te devia alguma coisa, mas eu já paguei.
põe na minha conta, imputa a mim o pecado dele. E a Bíblia diz isso, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, Deus imputou o meu pecado e o seu em Jesus, a Jesus, botou na conta do seu filho e despejou a ira dele do tamanho do inferno sobre Jesus. E a Bíblia diz exatamente isso, ele se fez maldição em nosso lugar, Gálatas, glória a Deus. E aí o pai pegou essa justiça do filho e disse, pai, está consumado, aqui está a minha vida, ó, recebe o meu espírito, eu paguei por eles, eu entreguei a vida no lugar deles, recebe. Aí o pai, satisfeito, justiça satisfeita, ele pega esse valor e joga na minha conta, na sua conta, nos imputa a justiça de seu filho. Este é o Evangelho, isto é a graça redentora. O que eu faço com essa informação? Eu desdenho dela. Isso revela uma incredulidade pagã, irreversível, inconciliável, que vai ser paga no inferno. Eu me rendo a ela e eu digo, glória ao teu nome, amém, é meu, eu quero, eu creio, aleluia, eu creio. Oh, glória a Deus. Uma justiça que provém de Deus e que ele nos ofereceu em Jesus. Ele resolveu oferecer. Veja o adjetivo independente, é um advérbio. Independentemente, e o texto diz independente é um adjetivo da lei, provém de Deus, independente da lei, não tem mais nada a ver com a lei, não quer mais nada a saber com a lei, não no sentido de que a lei não tem mais valor, não, é no sentido de que a lei não vai satisfazer. Ele trouxe uma justiça que é mediante a fé, porque a lei não pode atender, não justifica, a lei não justifica, Paulo disse. Independente, então, reforça a argumentação anterior de que essa justiça não é encontrada nos critérios, nos parâmetros, na obediência à lei. Mas para ela apontavam a própria lei e os profetas. O que dizer de Isaías 53? O que dizer de Salmo 22? O que dizer de Salmo 32? O que dizer de Abacuque 2? Lá estão os profetas. O que dizer de Deuteronômio? O que dizer de todo o ritual da lei? O cordeiro imolado, o cordeiro queimado em holocausto. Tudo isso era o Evangelho no Velho Testamento, proclamando a justiça que vem mediante a fé, independente de lei, e a lei falando sobre isso, e os profetas falando sobre isso, então tendo o testemunho da lei e dos profetas. É isso que ele está dizendo aqui. Lindo, não é? Como é bonito. Eu estou realmente abraçado com Romanos, meus irmãos. Eu como Romanos, eu bebo Romanos, eu durmo e acordo com Romanos, profundamente apaixonado pela carta que eu estou estudando pela enésima vez, não tem conta. Cujos comentários eu já li, vezes também sem conta, cujos comentadores já se diversificaram muito nas minhas pesquisas ao longo de dezenas de anos. E eu estou sempre me surpreendendo com Romanos. Eu devo estar lendo os comentários de Martin Lloyd-Jones, 14 volumes de Romanos. Talvez pela terceira ou quarta vez. E cada vez que eu leio, é como se eu estivesse lendo o texto da Bíblia, porque me surpreende de novo. Às vezes vem na memória, é isso mesmo, eu tinha aprendido isso quando eu li o que esse irmão comentou, mas de repente é mais novo, é mais profundo. Isso é obra do Espírito, é um trabalho do Espírito, com o crente envolvido com a revelação da palavra. Aí, glorifico a Deus e me gratifico em vocês que acompanham com interesse esses estudos, com ansiedade. Alguns estão lendo, vão lá na frente, ficam na expectativa. Pastor, onde é que você vai chegar naquele capítulo? Que lindo é aquele capítulo. Continue lendo, volte ao capítulo 1, continue lendo. Não pare, não fique esperando aqui a leitura diminuta que eu faço a cada quinta-feira. Continue lendo a carta. Mas lamento com profundidade aqueles que acham que conhecem o suficiente do Evangelho e é o que lhes basta. Sem nem sequer parar para ler uma carta tão grande, a mais longa de todo o Evangelho. 16 capítulos, não é? Mas veja, Paulo está trabalhando com o momento é agora. O momento é a partir da
cruz. E a forma? A forma ele fala no versículo 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Esta é a forma como essa justiça nos foi oferecida. Então, realça o seu significado. O que está dizendo? É de Deus, justiça de Deus. E o seu meio é a fé em Jesus Cristo. Também esse é um outro ponto sumamente importante. Não é a fé no culto feito a Jesus. Não é a fé no credo programado ou criado pela igreja ou por organizações evangélicas. Não é a fé mediante a minha piedade evangélica. Não é a fé mediante meus hábitos ritualísticos da fé cristã. Não! É a fé em Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus. O evangelho só tem efeito em Cristo Jesus. Na pessoa de Jesus. Só no trabalho de Cristo, na obra de Cristo, na encarnação de Cristo, na revelação de Cristo, no Cristo histórico, no Cristo Filho de Deus, no Cristo encarnado, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. É fé nele. Então o fraseado do versículo 24 é redundante, mas intencionalmente eloquente, até belo, não é? É uma figura de linguagem, é uma redundância, mas de uma beleza linda. Parece que ressoa nos nossos ouvidos quando ele diz assim: Deus o ofereceu como sacrifício para, 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Percebe o peso da redundância? Um pleonasmo muito forte. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. É para não ter mais discussão, gente. É isso que ele está dizendo. A sua justificação não te custou absolutamente nada. Ela não te custa nada, mas custou tudo para Deus. Ele pagou, é o 0800 de Deus para a nossa fé. E aí ele pagou o preço e nos entregou. Ele comprou para nós. É isso. Gratuitamente por sua graça. Que reforço de linguagem para a nossa compreensão na fé. Para reforçar que não está na mesa nenhum mérito humano. Nenhuma iniciativa humana, nenhum critério, nenhuma obra, nenhum ritual, nenhuma confissão, a não ser, Romanos 10, 9, se no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e aí, tenho de trazer à luz outra vez, tenho de trazer à carga outra vez, coisas que já estivemos dizendo em outras oportunidades e que são sumamente importantes. Nós temos um mau hábito humano, carnal, eu diria mundano, porque ele é religiosamente pecaminoso, de fazer redução, de minimizar. Por mais simples que o evangelho seja, nós não podemos banalizar a profundidade da sua verdade. E aí o que acontece? Quando eu faço uma redução, você crê em Jesus como seu Salvador? Amém, então eu te batizo. Eu estou entrando com isso por um terreno de uma insolência blasfema. Porque a Bíblia fala de confissão. Jesus deixou claro quais são os termos desta confissão. Quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Quem me negar diante dos homens, ou não me confessar, eu negarei diante do Pai. Então, quando Paulo chega e diz assim, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, qual é o paralelo que precisamos fazer com isso aí? 1 Coríntios 12, 3. O que Paulo diz ali? Ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Se não for o Espírito de Deus dentro de você, te trazendo convicção de pecado, te trazendo convicção do senhorio salvador de Jesus, seu pronunciamento será verborréia, será teoria oral, entende? Confissão é do coração, Paulo disse, se no teu coração creres. Jesus não disse, a boca fala do que o coração está cheio? Pois bem, quando Paulo disse, se com a tua boca confessares e no teu coração creres, ele não está pondo em ordem e em sequência como muita gente pensa. Não, há uma interligação bionívoca aí. O que ele está dizendo é, você só vai confessar se no coração tiver crido. E quem te faz crer no coração é o Espírito Santo de Deus. E uma vez que ele te fez crer, confesse. Ele é o Senhor.
O que Paulo está deixando claro não é elucubração humana, não é meu raciocínio, não é minha aquiescência a uma verdade contra a qual eu não tenho opção. É uma compulsão interior. Eu sou movido pelo Espírito a confessá-lo. Pode acontecer coisa dissimulada? Pode. Jesus falou que ele estava contando a parábola do semeador, e era por parábola, e que só explicava para os discípulos em particular, para que os demais não viessem a ouvir, e ouvindo crescem, e tendo crido, tivessem seus pecados perdoados. O que ele estava dizendo? Para que não aconteça uma conversão psicológica, uma conversão intelectual, uma conversão de aquiescência mental. Deixa eu lhe dizer algo. Como pastor evangélico há 44 anos, 42 mais 44, considerando aí minha formação. Como pastor, deixa eu te dizer algo. As igrejas estão repletas de pessoas batizadas com confissão psicológica, teoria da fé, sem convicção íntima, crendo na graça barata. Por isso que a vida delas é tão espúria, sem fruto. Por isso que os conteúdos que elas botam para fora são profanos. Por isso que são apaixonadas pelo mundo. Elas nunca saíram de lá, mas estão dentro da igreja, religiosamente fiéis. Mas tiveram conversão intelectiva. A religião faz isso. É um perigo para filhos de crentes que nasceram na nave da igreja, por assim dizer, transitam ali desde a primeira infância. Mas a Bíblia não diz, ensina a criança o caminho que deve andar. Então ensina você, pai e mãe. Não espere que professor de escola dominical vai resolver esse seu problema, não. Entende? É muito sério. E como que você sabe que é conversão psicológica? Primeiro, não há fruto. Segundo, não há paz com Deus. E porque não há paz com Deus, há medo da eternidade. Há insegurança a respeito da eternidade. Terceiro, estão entregues a toda sorte de opressão e malignidade. A colocação do verbo haver, aqui, nesse versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ele poderia ter dito que foi feita por Cristo Jesus. Ele disse que a redenção que há em Cristo Jesus tem relevância. Porque quando ele usa esse verbo haver contra a redenção, ele intensifica o significado de que é uma redenção, que significa libertação via o perdão. Redenção é alguém foi comprado, redimido. Por meio de Jesus é a realização. Jesus é o meio da redenção. E na pessoa de Jesus isso é posicionamento. Então há redenção em Jesus. Eu preciso ir a Cristo para ser redimido. É em Jesus. Ele é o meu cordeiro. Eu tenho que impor a mão sobre o cordeiro na hora de sacrificá-lo. Só que ele já foi sacrificado. Então eu apenas banho minha mão nesse sangue pela fé. Minhas mãos neste sangue pela fé. Bem, depois de termos visto então o tempo, ou então a época, né, que eu chamei aqui de um momento, a forma, agora o método. Ele fala do método no versículo 24. Bem, eu considerei agora mesmo, não é? Ele disse assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aí 25, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Esse é o método. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, versículo 25, significando sacrifício que desviou a ira. Propiciação significa isso, sacrifício que desviou a ira. Ser propício a mim, pecador. Isso está nos credos da igreja e alguns cânticos dos nossos inários. Ser propício a mim, ou seja, me dê acesso, me represente, passa diante de mim. Lindo, não é? Isso é ser propício. Por isso que ele estabeleceu que o nome da tampa que ficaria sobre a arca, a arca santa, a arca da aliança, que representava sua presença no meio do povo de Israel, se chamaria propiciatório. O nome da tampa é propiciatório, porque era sobre a tampa que o sangue do cordeiro seria aspergido pelo sumo sacerdote, da ponta dos dedos do sumo sacerdote.
E aí o Senhor disse, ali eu virei a ti. Quer dizer, a tampa virava o propiciatório, a propiciação. A tampa ficava o intermediário, a arca toda, mas na tampa, sobre a tampa, vinha o sangue. E aí Deus, então, vendo o sangue sobre a tampa, se aproximava da representação dos pecadores ou dos ofertantes, que era o sumo sacerdote, representando toda a nação que estava lá fora. Propiciatório, propiciação. E o texto está dizendo que Jesus nos foi dado como fez sacrifício, ofereceu sacrifício para propiciação, para que nós pudéssemos ter acessibilidade a Deus e Deus acessibilidade até nós. Então, sacrifício que desviou a ira, ocupou o lugar da ira. Lindo isso, não é? E aí, esta é a razão porque Jesus é assumido como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi esse o título que João Batista deu para ele. E esse título vai perpassar todo o Novo Testamento até a eternidade proclamada em Apocalipse. Apocalipse está dizendo que quando nós o virmos lá na glória e exaltado entre aqueles milhões de corais que o exaltam, ele será visto como o cordeiro que foi morto, com suas vestes salpicadas de sangue. Isso nunca vai faltar por toda a eternidade. A memória de que só estamos lá por causa do que aconteceu. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! O sacrifício de Jesus é sagrado demais. Demais. Veja, na lei, os homens ofereciam um cordeiro em sacrifício a Deus. Na graça, Deus ofereceu o seu Filho em sacrifício como cordeiro a favor dos homens. Bonito, né? Foi hoje de tarde que Deus me trouxe isso, encheu meu coração de culto, de espírito de adoração. Na lei, os homens ofereciam um cordeiro em sacrifício a Deus, a seu próprio favor, para apaziguar Deus. Na graça, o próprio Deus ofereceu o seu Filho como cordeiro em sacrifício a favor dos homens, para se reconciliar com os homens. Aleluia. Aleluia. No Santo dos Santos, Deus contemplava o sangue do cordeiro aspergido sobre o propiciatório, como eu já disse aqui, a tampa da arca, a cobertura representativa da sua presença, e ficava satisfeito e concedia o perdão. Tal como no Egito, lembram? O anjo da morte passou e saltou as casas em que viu o sangue do cordeiro colocado sobre os umbrais das portas. Hoje, quando você se chega a ele vê o sangue do seu filho salpicado sobre a sua vida. Será que você consegue lembrar de um texto que estivemos estudando justamente um pouquinho antes, quando nós estávamos aí com Hebreus? Olha que lindo. É o capítulo 12 de Hebreus. Deixa eu ver se é mesmo o capítulo 12. Olha, eu vou ler, ó. Capítulo 12, a partir do versículo 19. Mas você, aliás, a partir do 18. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas, versículo 22, mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. Eu estou pensando aqui em minha tia, essa crente extraordinária que sempre foi. Quando eu nasci, ela já era cristã, participante ativamente da igreja. Eu imagino ela entrando ontem e vendo isso se cumprir, como que uma cortina que se abriu diante de seus olhos, para mostrar que ela estava agora fazendo parte na Jerusalém celestial, entre os milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, entre os quais ela foi incluída, cujos nomes estão escritos nos céus. Agora ouça isso: vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados,
a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, aleluia, que fala melhor do que o sangue de Abel. Era isso que eu queria ler para você. Vocês chegaram ao sangue aspergido. Este sangue está sobre mim, sobre você. Quando o Pai Eterno se inclina, desde a sua santidade que estremece a terra, ele vê o sangue aspergido e ele se satisfaz. E aí ele cumpre Efésios 1,6, que diz que nós fomos tornados agradáveis a ele no amado. Por que fomos feitos agradáveis a ele? Porque quando ele olha para nós, ele vê o sangue, ele vê as marcas do seu filho, as marcas da entrega, do amor, do sacrifício, ele vê a identificação, o carimbo, o Espírito selando, ele vê o cumprimento das alianças, a satisfação da sua justiça. Ele olha e diz: tem a cara do meu filho, está tendo a cara do meu filho, é primogênito meu, como meu filho é primogênito entre muitos irmãos. Aleluia. Glória a Deus. E aí, posto tudo isso, o apóstolo exalta a sua doutrina no versículo 28, quando ele diz assim: sustentamos que, vai aí para o 28, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Ele está dizendo: sustento isso, diante de tudo isso eu sustento que o homem é justificado pela fé. E aí você vai ver como a argumentação dele sobre o homem justificado pela fé e não por obediência à lei vai se intensificar no capítulo 4, através da pessoa de Abraão. E então ele reforça a aplicação final, insistindo que judeus e gentios estão em igualdade de condições, tanto na sua necessidade espiritual, quanto no recurso oferecido para supri-la. É o que ele diz aí: Deus é apenas Deus dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Ora, ele já tinha lançado para nós, lá em cima, que Deus havia colocado todos debaixo da desobediência, para que pudessem crer e viessem alcançar misericórdia. E agora se faz necessário voltar ao versículo 23, nessa conclusão, onde ele vai usar aquele clássico texto que a gente usa muito nas evangelizações, não é? Pois todos pecaram. Quem são os todos? Judeus e gentios, meus queridos. Ele está argumentando com o judeu. Mas é muito importante que você atente para o que eu vou dizer agora. Eu vou reforçar muito isso no capítulo 4, indispensavelmente. Todos pecaram. Todos pecaram significa quem é religioso, quem não é, quem é judeu, quem não é, quem é sacerdote, quem não é, quem é gentio, quem é pagão. Todos pecaram. Seus filhos pecaram, seus cônjuges pecaram, seus pais pecaram, todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Religiosos pecaram, não religiosos pecaram, judeus e gentios, todos. Tanto é que ele vai dizer para nós em Gálatas e outros textos mais, vai afirmar categoricamente que em Cristo não há judeu, nem gentio, nem escravo, nem servo, nem livre, nem homem, nem mulher. Mas todos são um só diante dele. Então veja, quando ele vai mostrar isso aí, insistindo que judeus e gentios estão em igualdade de condições, tanto em sua necessidade espiritual quanto no recurso oferecido para supri-la, ele está fazendo reforço no versículo 23, quando diz assim: estão vazios da glória de Deus, pois pecaram. É o que você tem de entender aí no versículo 23. Estão vazios da glória de Deus, pois pecaram. Ele está indo lá para o Éden. O que havia no Éden? Havia glória em excesso. Havia o caminhar de Deus em comunhão plena com o homem, passando pelo jardim na viração da tarde. Mas uma vez que o homem pecou, ficou vazio dessa glória e foi expulso da presença dela. Pecaram como raça, é isso que ele está dizendo. Pecaram como indivíduos. Estão longe da glória e dela carecem, estão vazios da glória. Mas é bonito que um verbo que traduz isso aí em outras versões diz: carecem da glória de Deus. O texto diz assim: estão destituídos da glória de Deus.
Mas carecem significa estão destituídos e continuam precisando dela. Não vão se satisfazer nunca sem ela. Não vão encontrar resposta sem ela. Estão destituídos e carecem dela. Então aqui também há toda uma linguagem de sabedoria com que nós vamos encerrar. O vazio da glória é o vazio da honra divina, da honra que pertence a Deus e que expressa o quê? O caráter de Deus. Quero levar você agora, nesse momento, para Êxodos 33 e 34. Não vou ler porque o tempo já esgotou aqui o nosso prazo. Mas lá em Êxodo 33 e 34, lembram de uma insistência impertinente de Moisés com Deus, quando o Senhor disse que porque o povo pecou, você vai levar esse povo para Canaã, eu vou mandar meu anjo adiante de vocês, mas eu não estarei no meio de vocês. Moisés disse, assim não, Senhor. Olha só, se o Senhor não for conosco, eu não saio daqui, não me faça sair daqui. Em outras palavras, Moisés está dizendo, eu não quero saber que anjo é esse que o Senhor vai mandar diante de nós. O anjo não é o Senhor. Ou o Senhor vai ou não manda ninguém. Ou o Senhor vai ou eu também não vou. É isso que se traduz em palavras puras, simples e inteligíveis do argumento de Moisés com Deus. E aí, Deus volta atrás. Deus segue a intercessão de Moisés. É um dos mistérios da oração. E aí, quando Moisés viu que Deus cedeu, eu vou fazer isso que você pediu. Aí Moisés começa a dizer assim, eu quero mais um pouquinho, Senhor, eu quero ir além. Eu quero que o Senhor me mostre a tua glória. Aí Deus coça a cabeça e diz assim para Moisés, Moisés, ninguém viu minha glória e viveu para contar. Se eu não puder ver minha glória, morre, Moisés. Se você for ver minha glória, vai morrer, Moisés. Mas eu vou atender o que você pediu. Eu vou fazer o seguinte, você me verá pelas costas. E quando você me vir pelas costas, eu vou botar você escondidinho na fenda de uma rocha. Isso aí está cheio de simbolismos, né? A rocha fendida e a rocha era Cristo. Aleluia. Eu vou botar você escondido ali na fenda da rocha e vou passar diante de você. Eu vou gritar o meu nome. E aí você me verá pelas costas. E aí aconteceu. Quando você chega no capítulo 34 de Êxodo, tudo acontece. Moisés está escondidinho na fenda da rocha, quer dizer, lá dentro de uma caverna pétrea, lá na sombra, e vê um vulto passar, às costas de Deus. E aí ele escuta a proclamação de um nome, Jeová o Senhor, ou Adonai o Senhor, já que esse nome é impronunciável. E aí o texto diz para nós que ato contínuo, Moisés cai sobre o seu rosto e adora a Deus, proclamando a glória de Deus. Só viu pelas costas, mas foi o suficiente para dizer assim, Jeová, o Senhor, Deus grande e tremendo, que ao culpado não tem por inocente, mas que revela misericórdia até 1000 gerações daqueles que o temem. Onde estava a glória de Deus? Não negocia com o pecado, mas revela misericórdia, bondade. A glória de Deus está na sua bondade, a glória de Deus está na sua santidade. O homem tinha tudo isso e perdeu. Então, destituído da glória, ele está destituído da bondade de Deus, ele está destituído da misericórdia de Deus, ele está destituído da honra de Deus, porque está destituído da glória. E isso expressa o caráter de Deus, quem Deus é, que significa para nós, em palavras bíblicas, sua imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que o homem perdeu com a queda? O que nós perdemos com a queda? A imagem e semelhança de Deus. Ficou nada, pastor? Não. Tem apenas pequenos vestígios, a sua racionalidade, aquela beleza extraordinária de qualquer bebê, de que raça for, e fica por ali. Quando os conteúdos começam a sair, só tem podridão, só isso. O homem perdeu a imagem e semelhança de Deus, ficou vazio da glória. Mas aí você vai ouvir o Evangelho te dizer assim. 1 de Pedro 4,14, Pedro diz que sobre nós repousa o Espírito da glória e de Deus. Ele fez reforço.
repousa o Espírito da glória e de Deus, para poder dizer que o Espírito da glória é o mesmo Espírito de Deus que passou a habitar no coração do crente, como Paulo disse para nós em Romanos e em Gálatas, porque sois crentes, Deus enviou para vós o Espírito do seu Filho, que aí dentro de você fala no idioma do Filho, fala com o sotaque do Filho aos ouvidos do Pai. Abba, aleluia. O que esse Espírito da glória está fazendo, pairando sobre mim e sobre você? O que o Espírito que nos foi dado está fazendo em nós? Isto fica claro à luz de 2 Coríntios 3,18, quando o texto diz para nós, e é de uma beleza magnífica, temos cânticos que proclamam esse texto. Paulo diz assim, fechando o capítulo 3 de 2 Coríntios, de 2 Coríntios, e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, ele está usando linguagem da fé, quando eu leio esta palavra eu a entendo, então eu estou contemplando com o rosto descoberto a glória do Senhor, segundo a sua imagem, percebe? Estamos sendo o quê? Transformados, ultrapassando a forma deformada do homem decaído. Estamos sendo transformados, metamorfoseados, para usar uma palavra bem mais próxima para nós. Estamos passando pela metamorfose operada pelo Espírito, porque contemplamos essa glória na palavra, nos vamos conformando com ela, vamos absorvendo, o Espírito vai introjetando isso dentro de nós. Então estamos sendo transformados com glória a cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Olha que lindo, é como quem contempla no espelho, ele já tinha dito, e aí nós vamos fazendo as mudanças. Não, o cabelo dele cai sobre a testa, eu vou pentear o meu sobre a testa, ai, o cabelo dele, a face dele, há um sorriso no rosto, sabe, eu estou usando linguagem grosseira para você entender o que significa contemplando como no espelho. Eu vou vendo quem é Jesus, como Jesus se pronuncia, como Jesus sente, como Jesus faria naquela situação. Oh Deus, o nome disso é santificação, é se separar para o Senhor. O Espírito está restaurando a glória que foi perdida, está trazendo a imagem de volta, está restaurando e nos identificando com Ele por meio de Jesus para cumprir Efésios 4:13. E eu vou pedindo a você que me acompanhe nesses textos finais que eu estou citando, porque isso é aprendizagem. O que Paulo diz para nós? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Tal como Ele é, João disse, nós seremos. Aleluia. E para fazer acontecer em plenitude, segundo aos Coríntios 4, 6 e 7, texto que alguns não entendem, mas é de uma beleza sem par. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento, olha aqui de novo, conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, é isso que somos, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Temos esse tesouro no barro que foi, pelo qual fomos constituídos, porque a palavra bíblica, a palavra hebraica em Gênesis é argila, e o homem foi feito da argila da terra, que as nossas versões colocaram pó da terra. Pó da terra não tem elemento químico nenhum, a areia não tem elemento químico nenhum, a argila tem todos os elementos químicos do nosso organismo, do nosso corpo. Nesse corpo feito de argila, a glória foi colocada e estamos sendo restaurados nela. Lindo, não é? É o que Paulo também diz, reforçando, e aí eu encerro. Romanos 8,30, chegaremos lá no momento certo. Quando ele diz assim, e aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou, imputou a justiça de Jesus. Aos que justificou, também glorificou, botou o Espírito da glória que está restaurando a imagem de Deus dentro de mim e de você. Por isso que o programa do Evangelho é tornar você cada dia mais parecido com Jesus. É permitir que você seja a carta que outros leiam. Leiam Jesus, identifiquem Jesus nos seus atos.
nos seus sentimentos, no seu pronunciamento, na sua forma de ver a vida, de viver a vida, de se relacionar com as pessoas, de manifestar o reino, vivendo o reino na sociedade, no meio de cuja geração você está inserido. Amém? Deus te abençoe. Precisamos nos deixar encher sempre por esse Espírito da glória de Deus, conforme Paulo nos exorta em Efésios 5,18. Deixem-se encher pelo Espírito. E ensina como a partir do versículo 19. Amém, queridos? Ocupei de você aí 1h05, mas encerramos o capítulo 3. Túnel da náusea ficou para trás. Vamos crescer no conhecimento dessa gloriosa doutrina da justificação pela fé, a partir do capítulo 4, e daqui para frente só temos mais profundidade das riquezas, até chegar o momento em que Paulo grita, e vamos gritar com ele quando encerrar tudo. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Lindo, não é? Romanos 11, 33. Deus te abençoe. Até domingo, 17h30, onde estaremos ouvindo grande, porém leproso. É a mensagem que Deus nos deu para domingo. Um abraço e até lá, em nome de Jesus. Obrigado por sua companhia, por sua participação. Contente, Anderson, porque você disse que não poderia participar, mas está aí, você e a Renata, me alegrou muito. Meu coração, meu abraço para cada um de vocês. Jesus te fortaleça. Que bom estar na comunhão com crentes que estão entendendo a palavra, mergulhando na palavra, dividindo a palavra, sedentos, famintos, interessados, zelosos e conscientes. Glória a Deus. Essa é a igreja que Jesus virá buscar. Grande abraço. Amém.